Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para contribuir com o nosso canal e trazendo aí as suas experiências e os seus conhecimentos. E por falar nisso, olha só o que nós estamos trazendo aqui para a Prosa com Bertalha, um tema fantástico: operadores logísticos estratégicos para o crescimento do Brasil. Os operadores logísticos desempenham um papel crucial no crescimento do Brasil, pois são responsáveis por administrar, armazenar, transportar e otimizar as atividades operacionais pertinentes à cadeia de abastecimento, desde a produção até a entrega ao consumidor final. Eles ajudam a reduzir custos, aumentar a eficiência e melhorar a qualidade dos serviços logísticos no país. Além disso, os operadores logísticos também contribuem para a expansão do comércio internacional, facilitando as importações e as exportações de produtos brasileiros. Contudo, muitos desafios são encontrados, desde a infraestrutura precária, burocracia excessiva, altos custos de transporte e dificuldades de integração entre os diferentes modais de transporte. Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Paulo Francischini. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo o Paulo Francischini. Meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Bertalha, é um grande prazer e mais uma vez já te agradeço pela oportunidade de a gente vir aqui prosear falando sobre o mercado de operadores logísticos, né, que tem uma importância, eu diria até muitas vezes até desconhecida, né, mas que é de fundamental importância, como você mesmo já descreveu, para o Brasil, né? Então é um prazer muito grande estar aqui para poder prosear um pouco com você sobre esse segmento tão apaixonante, né? Olha só Obrigado que mais uma legal, vez. Paulo. Muito grato realmente pela sua presença aqui. Fico muito feliz por você ter aceitado o convite e vir prosear comigo aqui na Prosa com Bertalha. Vamos pedir já para o pessoal, o Paulo, curtir aí a nossa conversa, a nossa prosa, se inscrever no canal e acionar o sininho da notificação. E antes de nós entrarmos no tema, vamos pedir aí para o querido Paulo dizer um pouquinho o que ele faz, quem ele é. Quem é o Paulo Francischini? Ok. Bom, o Paulo Francischini é uma pessoa que já trabalha no segmento logístico há quase 30 anos, né? Os cabelos brancos, como eu costumo dizer, não deixam mentir sobre isso. Eu originalmente fiz a minha graduação em tecnologia, né, em tecnologia da informação, em análise de sistemas, há longínquos 1980 e alguma coisa, mas desde a minha formação eu sempre me foquei muito na logística, né? Eu acho que esse foi talvez uma grande decisão da vida, né? E de lá passei por empresas, por indústrias, né? Por consultoria, e a minha grande maioria da minha experiência com operadores logísticos nacionais e internacionais, né? São quase 30 anos de experiência. O Paulo Francischini é casado, né? Tem 2 filhos e apaixonado pela logística, né? Eu costumo dizer que a logística é uma abelhinha que, quando ela pica, né, ela deixa algo no nosso sangue fluir, né? Porque é um segmento, um trabalho efetivo muito estressante. A gente lida sempre com desafios, com os problemas, mas que essa abelha, quando pica, faz com que a gente se apaixone, né? E de uma forma muito dedicada, faz com que a gente não os deixe, né? O Paulo Francisquini, então, no fim, é um grande apaixonado por logística. Olha só que bacana, meu amigo. Eu acho que tem muita gente aí sendo picada por essa abelhinha aí, né? Mas bacana. Paulo, vamos contextualizar o tema, né? Vamos entrar de sola nesse tema aí. Eu vou deixar livre você falar um pouquinho sobre o operador do logístico para a gente. Vamos lá? Vamos. E isso acho que é uma grande oportunidade, né, Bertara, para a gente falar um pouco sobre o segmento dos operadores logísticos, porque é muito comum que, quando a gente fala de operação logística, as pessoas aqui no Brasil não tenham uma visão da dimensão do que é esse segmento. Eu vou passar aqui alguns números só para a gente
mostrar, porque eu tenho certeza que para o grande público isso vai ser números bastante diferentes e surpresos, né? Por exemplo, esses números vieram, né, de uma análise mercadológica feita através da ABOL, que é a Associação Brasileira dos Operadores Logísticos, com o ILOS, realizada em 2022, e que traz uma visão global do que é o segmento dos operadores logísticos no Brasil. Então, esse segmento representa em 2021, representou 161 bilhões de receita, né, e quase 45 bilhões de reais em tributos recolhidos ao governo. Isso pode parecer pouco, mas ele representa 2% do PIB do Brasil. Então, nós estamos falando de um segmento que, por si só, representa 2% do PIB brasileiro. E mais, quando eu falo em número de empregos diretos e indiretos, nós falamos com mais de 2 milhões de pessoas empregadas com carteira assinada. Mais uma vez, isso é quase 3% do total de carteiras assinadas que nós temos no Brasil. Ou seja, só por esses dois números a gente consegue enxergar como esse segmento é grande, amplo, né? E, consequentemente, por ser um segmento amplo, grande, né, com seus grandes desafios. Né? E o último número, que eu acho que eu acho que durante a nossa prosa a gente vai transcorrer, é o número de investimentos. Né? Nesse mesmo período, né, esse segmento investiu cerca de 18 bilhões de reais, o que, comparativamente com a receita, dá quase um pouquinho mais do que 10%, mas eu diria que isso ainda é muito, muito insuficiente. Lembrando que esses 18 bilhões de reais investidos foram das indústrias, né? E aqui falta uma grande contribuição do aspecto governamental em termos de facilidade do ambiente de investimento e tudo mais, né? Porque esse é um grande gargalo desse segmento. Eu acho que isso dá uma visão, Bertale, de como esse segmento ele é muito grande, importante e fundamental para que o Brasil possa, no futuro muito próximo aqui, estar alçando novos voos em relação à eficiência, eficácia de todo o seu processo produtivo. Que maravilha, Paulo. Gratidão enorme por você trazer esses números aí, porque realmente ele dá uma dimensão fantástica. Muitas vezes as pessoas, sejam eles profissionais, professores, estudantes, têm uma dúvida sobre a dimensão do que é a logística, né? Só esses números que você trouxe aí já deixa muito claro, né? Logicamente que nós estamos falando de operadores logísticos, mas dentro desta parte desse segmento tem uma importância significativa aí. E sendo assim, como é que você enxerga, por exemplo, o operador logístico como um player estratégico dentro da logística nacional, Paulo? Essa é uma visão que eu diria para você, Bertara, que ao longo dos últimos, talvez, 10 anos, mas especificamente nos últimos 3 anos, em função da Covid, né, da pandemia, eu acho que isso começou a ter uma visão por parte dos embarcadores muito mais realística da importância do segmento dos operadores logísticos. Né? Há uns 10 anos atrás, a operação logística era muito vista com a necessidade de terceirização para redução de custo. Né? E foi assim durante um bom tempo. Né? Mas eu diria que hoje ela está já ultrapassando essa visão, vamos dizer assim, simplística, de que a terceirização das suas atividades logísticas tem como norte principal a redução de custo. E durante a pandemia, eu acho que isso ficou muito notório. Né? Nós sabemos o que aconteceu com relação, por exemplo, todos os processos do e-commerce, né? Em que na pandemia teve um crescimento absurdo, né? E todos os operadores logísticos fizeram enormes investimentos para que isso se tornasse realidade. Né? E mais, a gente pensa muito na pandemia com relação ao crescimento do e-commerce, mas os operadores logísticos tiveram uma contribuição fundamental para o país com relação aos processos da vacinação, porque toda a distribuição das mais de 300 milhões de doses de vacinas que foram, né, disponibilizadas e aplicadas, quem fez toda essa logística complexa, complicada, foram os operadores logísticos, desde as buscas dos insumos na Ásia, a trazer para o Brasil, a produção e depois a distribuição para todos os postos de saúde. A grande maioria de todo esse trabalho foi feito pelos operadores. Ou seja, resumindo, a operação logística hoje ela é vista como algo fundamental. Fundamental para o aumento da sua eficiência nos seus processos, fundamental para contribuir não só na redução do custo, mas efetivamente no aumento da qualidade e da grande aproximação
da disponibilização do seu produto pós-produção para o seu consumidor final, seja o grande varejo, ou seja, através do e-commerce no consumo final, né? Então, a conversa que hoje nós temos com os nossos clientes, ela está num nível já bastante acima apenas da redução de custo. É muito comum a discussão sobre eficiência, eficácia, a melhoria da qualidade, que no fim das contas são, né, o papel mais importante do operador logístico. Que bacana, que legal, Paulo. E aí, a gente falando de estratégia, deu para perceber claramente a importância do operador logístico no cenário nacional, mas nós sabemos que existem alguns desafios, nós vamos discorrer, inclusive, sobre esses desafios aqui na nossa conversa. Eu gostaria já que você apontasse alguns, ainda aqui no primeiro bloco da nossa conversa, Paulo. Olha, se eu fosse. Quando a gente fala da operação logística, a gente pensa muitas vezes de forma simplista na armazenagem, né? Ou talvez no transporte, mas na realidade a logística engloba como um todo, né? Engloba toda a importação, exportação e tudo mais, né? E lembrando que o grande modal, quando eu falo em transporte, na operação logística, é o modal de transporte, através de rodovias, né? E aí vem, então, o nosso principal desafio, tanto do segmento, mas também do país, né? Que é a infraestrutura. Quando eu olho as nossas infraestruturas, tanto de portos, aeroportos e principalmente de estradas, né, nós ficamos muito, muito a desejar, né? E, claro, uma infraestrutura pobre, que é o que nós efetivamente temos hoje no Brasil, faz com que os seus custos logísticos sejam maiores, né? E aí é um pouco do que nós dentro das nossas associações, a gente tenta mudar um pouco essa mentalidade, porque, é claro, quando eu falo de infraestrutura, eu estou falando que parte desse investimento vem de nós, da indústria, dos operadores, mas a grande maioria do governo. E a grande mudança que precisa ocorrer é que o investimento em infraestrutura logística no país precisa deixar de ser um plano de governo para ser um plano de Estado. Qual que é a diferença dos dois? Nos últimos tempos, a gente viu muito investimento sendo feito na infraestrutura, mas como plano de governo. Muda-se o governo, muda-se a prioridade, a obra não é disponibilizada. Eu tenho a convicção de que a gente está avançando nesse sentido, porque os últimos investimentos, principalmente quando eu falo em rodovias, hidrovias e portos, né, eles estão no sentido de pensar no longo prazo e não mais no plano de governo de 4 anos, assim por diante. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, Bertara, quando eu penso na logística como um todo, no Brasil, um dos nossos principais desafios é o aumento do investimento que se faz necessário, sem o qual nós vamos continuar ainda por muitas vezes patinando nessa prestação de serviço. Existem outros, né? Custos, impostos, mão de obra, que acho que ao longo aqui da nossa prosa a gente discorre um pouco mais sobre eles. Exatamente, Paulo. É uma perspectiva bastante interessante, até porque quando nós falamos de perspectiva estratégica, que é esse segmento, né, os desafios de alguma maneira, ou as barreiras de alguma maneira, eles precisam ser resolvidos, né, e por várias partes, por vários stakeholders, e o governo não pode ficar fora disso. Paulo, nós estamos aqui finalizando o primeiro tempo da nossa prosa, passou muito rápido. Foi muito legal aí a contribuição que você trouxe até o momento. Nós temos muito material importante. Vamos pedir para o pessoal se segurar aí. Nós vamos tomar uma água, um café e vamos para o segundo tempo. Pode ser, Paulo? Vamos em frente. Nos falamos. Olha só que prosa fantástica estamos tendo aqui com o Paulo Francischini, trazendo uma contribuição relacionada aos operadores logísticos que tem aí uma participação efetiva no cenário nacional, contribuindo com as movimentações das mercadorias através do nosso querido território nacional. Paulo, vamos seguir em frente, conversando um pouquinho aí sobre os desafios. Muito bacana que existe a ABOL, que é a Associação Brasileira de Operadores Logísticos, que acaba juntando as pessoas, traz aí uma diversidade de ideias. Eu gostaria que você cobrisse um pouco mais desafios, porque você já tocou uma palavrinha de custos ali atrás, né? Eu estava vendo esses dias aqui sobre os componentes de custo, né? No frete, era muito mais focado em caminhões, mas falando de combustível, falando de mão de obra. Vamos em frente, Paulo.
Bom, primeiro, obrigado mais uma vez, né, Bertara, por essa prosa aí tão importante para falar sobre esse segmento tão importante para o mercado nacional, né? Quando a gente fala de desafios, é, é claro que existe por trás o processo de regulamentação. E aí eu vou fazer um parênteses, porque esse é um assunto, para mim, fundamental, né? Para te dar uma ideia, apesar de todos aqueles números que são surpreendentes, a operação logística no Brasil ainda não é uma atividade reconhecida, né? Eu, por exemplo, como aqui na minha empresa, para poder exercer as atividades de armazenagem, transporte, gestão de estoque, eu tenho diferentes quinais para poder fazer a operação e, consequentemente, diferentes processos tributários, regulamentações diferenciadas e tudo mais. E você citou a ABOL, né? E um grande papel da ABOL, que reúne hoje 32 dos maiores operadores logísticos do Brasil, ela vem tratando para que a gente faça essa regulamentação. Existe um projeto de lei, o projeto de lei 3757 de 2020, que está já hoje na Câmara dos Deputados, e que tenta fazer essa regulamentação, né, de oficializar o trabalho, né, o serviço da operação logística como sendo um serviço conhecido, que parta da simplificação. Existem algumas discussões, o que é sempre interessante, assim, muitos dos segmentos querem a desregulamentação. E nós, operadores, estamos querendo a regulamentação. Aí, muitas vezes você fala, esses caras são loucos, né? No Brasil, querer se regulamentar. O problema é, como eu não sou regulamentado, eu tenho tantas regras, né, tantos processos a serem entendidos, que regulamentar vai simplificar. Então, aqui a ideia da regulamentação é justamente isso, simplificar e trabalhar dois aspectos importantes nessa simplificação. A redução de custo, que está atrelado ao processo de tributação, de impostos, né? Para cada uma dessas minhas atividades, eu tenho diferentes processos tributários por estado, por município, pela federação, o que acaba complicando muito. Então, um dos grandes desafios nossos hoje da operação logística é regulamentar para simplificar, e através da simplificação, a indústria do operador logístico, tem mais capacidade, né, de oferecer custos mais adequados. Eu sempre uso uma frase que, para mim, traduz muito o que é a operação logística, que é conseguir fazer mais, melhor e com menos. E aí vem nessas três palavrinhas, fazer mais, melhor e com menos, essa necessidade da regulamentação e da simplificação, para que a partir daí eu passe a gerenciar melhor o grande desafio da tributação, da complexidade e tudo mais, né? Quando eu penso na estrutura de um operador logístico, grande parte dos nossos custos estão relacionados à estrutura administrativa, financeira e contábil, para garantir que eu, quanto empresa, esteja compliance com todas as regras, né? E simplificando, eu vou ter esse custo já bastante simplificado. Um outro desafio, e esse para nós talvez seja o segundo mais importante depois da infraestrutura, é a mão de obra. Nós mostramos lá, como no início, lá na nossa prosa, os números expressivos, né, de pessoas com carteira assinada, mas a nossa mão de obra, hoje ela é pouco qualificada, e principalmente ela não é preparada do que está por vir. Quando eu penso os próximos passos da logística, eu estou falando no processo de digitalização, automação, logística 4.0, que vai exigir da nossa mão de obra em todos os níveis, desde o mais básico até o nível gerencial, né, uma competência que hoje nós não temos. Então, os operadores hoje estão muito preocupados em como preparar essa mão de obra, e aí através do auxílio do governo também, com todas as entidades de SESC, SENAI, SESC, SEMAT, para que a gente possa trabalhar essa mão de obra, que ela esteja preparada. Só para te dar um número de como isso é preocupante, né, em 2022, os operadores logísticos investiram mais de 420 milhões de reais em preparação da mão de obra. E isso é apenas o primeiro passo, né? A gente vai ter que trabalhar de forma conjunta para vencer essa necessidade, senão nós não estaremos preparados no que está por vir. Então, esse, para mim, Bertara, sumarizando, são os três grandes desafios, né? Infraestrutura, regulamentação e mão de obra.
Que situação interessante essa que você trouxe agora, Paulo, um baita do investimento realmente para preparar a mão de obra, e muitas vezes eu trago muito esse assunto aqui no canal, mas também como consultor, mentor e palestrante, eu uso muito essa expressão da a educação do investimento nas pessoas, na logística. E muitas vezes, Paulo, eu digo aqui para você, eu sou questionado sobre isso, que as pessoas acham que as preparações estão sendo bem feitas e a gente sabe que não. Bom ouvir isso de você que trabalha na área, que vivencia a área, que conduz aí, lidera uma organização nesse sentido. É interessante trazer esse tipo de contribuição. Não sei se você quer comentar algo mais sobre isso para fortalecer mais ainda, Paulo. Não, comento sim, porque para mim esse talvez seja o principal desafio, porque não depende apenas de um único elo da cadeia, depende de uma conjuntura de todos os operadores trabalhando em conjunto com o governo, com as outras entidades, e nesse processo que você acabou de fazer, no aculturamento de que a necessidade de formação de mão de obra é fundamental para o nosso segmento. Eu vou te dar alguns exemplos. Hoje, quando eu olho uma operação logística básica, ela tem por trás um sistema que nós chamamos de WMS, que é o sistema que faz a gestão do armazém, e que o conhecimento desse operador, eu diria, no âmbito de Office, por exemplo, estaria no Excel. Né? Quem tem hoje o conhecimento de Excel e que sabe trafegar um pouco nesse mundo, ele estaria preparado para. Mas a partir de amanhã, quando eu falo digitalização, automação, integração, esse conhecimento passa desse nível e vai para um outro patamar. Por mais que a automação ela venha para facilitar, né, o trabalho, mas ele parte com que a preparação dessa mão de obra tem que evoluir para poder acompanhar os novos processos. Então, a visão de que hoje o meu operador logístico, do mais simples, ele olha apenas um ponto, e com isso ele tem o conhecimento necessário para um ponto, a partir de amanhã, com a automação, com a logística 4.0, se faz necessário abrir essa visão. E aí ele tem que ter uma visão mais macro, holística de todo o processo, qual a correlação entre uma ação e o seu efeito, a sua causa, coisa que hoje, né, infelizmente, esse público ele está focado apenas em, vamos dizer assim, em operacionalizar apertando o botão. Acho que essa é um pouco da correlação. Não é algo simples, Bertalha, mas é algo que hoje preocupa todos os operadores, né? E não só pela necessidade de preparação, mas nós sofremos hoje também, devido a ser uma atividade que trabalha normalmente de segunda a sábado, em turnos, muitas delas 24 horas por dia, a gente sofre também bastante com relação ao absenteísmo, né, e turnover. E eu não tenho dúvida nenhuma que o problema que hoje nós sofremos em absenteísmo e turnover, que algumas regiões chega a quase 20%, né, também está ligado a isso, né, a uma baixa preparação dessa mão de obra. A hora que eu crio uma mão de obra mais qualificada, eu remunero melhor essa mão de obra, faço com que o trabalho não seja tão sacrificante, e com isso, no futuro, esse problema hoje de absenteísmo e turnover vai se reduzir muito. Então, é todo um ciclo, como eu falei, é um elo que nós, operadores, temos que trabalhar para melhorar isso, sem dúvida alguma. Tá? E é muito importante o que você está trazendo, Paulo, até porque se nós partimos para uma característica que é a modernização da logística, ou a modernização da operação logística, não é apenas nós imaginarmos que vamos digitalizar ou vamos fazer transformação digital ou ir para a logística 4.0 sem que as pessoas estejam preparadas, porque esse é um discurso que nós estamos tendo dentro da sociedade, e a mão de obra precisa caminhar junto com isso. Falando um pouco sobre essa modernização, o Paulo, eu queria uma contribuição sua aí. Como é que você enxerga essa modernização na logística, ainda sem cobrir a parte da mão de obra? Porque eu gostaria de deixar um pouquinho mais para o final uma mensagem sua em relação. Você já deu, tudo bem, mas eu queria fortalecer isso. Em relação à mão de obra, a preparação das pessoas e que elas tivessem o interesse delas em se preparar melhor para esse aprendizado contínuo. Como é que você enxerga a modernização na logística, Paulo? Olha, primeiro eu acho que é importante quando a gente fala no futuro da logística, a gente entender o aspecto e a realidade da logística no Brasil. Né? Nós temos aqui diversos desafios em termos de capacidade de investimento, em termos de disponibilização de tecnologia, de impostos atrelados a isso, que faz com que a nossa realidade em termos do futuro seja muito distante
de países, por exemplo, como Estados Unidos e como Europa. Mas, como eu costumo dizer, se você não enxerga a pedra, você vai acabar tropeçando nela. Então, é nosso papel enxergar a pedra, isso é uma realidade, e nós temos que discutir como fazer para gerenciar melhor essa situação. E aí vem um pouco sobre o futuro. O futuro, para mim, está muito relacionado à automação, e quando eu comparo a automação que existe hoje nos processos logísticos, principalmente dentro de um armazém, a realidade e o exemplo não pode ser em países como Estados Unidos e Europa, que até um pouco tempo atrás a taxa de juros era zero ou negativo. Então era preferível você, ao invés de deixar o seu dinheiro no banco, investir em algo que fosse te trazer receita, né? É diferente a nossa realidade com juros a 13,75%, né? Mas independente disso, nós, ao entendermos a automação como um processo como um todo e que você tem que pensar grande, começar pequeno, você consegue, ao entrar dentro desse mundo, entender que existem processos automatizados que fazem hoje muito mais, melhor e com menos. E que não seja um dark warehouse, que é um armazém que roda 100% no escuro, tudo robotizado, automatizado, porque não é a nossa realidade. Mas eu posso estar falando de sistemas de picking by light, sistemas de packing automatizado, sistema de sorteamento, que não tem um investimento tão alto, né, e que tem um retorno desse investimento adequado hoje ao segmento logístico. Eu falo de 2 a 3 anos. Né? E esse futuro é o futuro que nós estamos hoje trabalhando. Eu diria o mercado logístico como um todo, né? Não só a minha empresa, mas o mercado logístico como um todo, de buscar dentro de todo o escopo da automação aquilo que seja tailor-made para a minha operação, para a minha realidade. Quando eu falo em sistemas simples de automação, em Pick My Light, em processo de sorteamento, eu estou falando em dobrar, né, em dobrar 1,5 vezes a produtividade atual manual, o que já é muita coisa. Quando eu penso no best in class, eu falo em multiplicar por 5, por 6, por 7. Mas aí existem alguns desafios em termos de investimento, de impostos, etc., que não mostra a realidade. Então, para o Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos estar fazendo investimentos pontuais, em segmentos da automação que trazem um retorno bastante grande em relação à nossa realidade. Agora, o futuro, quando eu penso em 5, 10 anos, eu não tenho dúvida nenhuma que parte, como você mesmo disse, da digitalização, que talvez seja o básico, né? A automação e a logística 4.0. E o que seria essa logística 4.0 que muitos falam, né? Eu costumo dizer que é o próximo passo da automação, né? Em que você vai não só se integrar com os sistemas do seu cliente ou com os sistemas anexos ao mundo da logística, mas você vai interagir de forma automática com esses sistemas. A automação, a parte do princípio de receber dados e informação, analisar e aí executar algo que foi solicitado para fazer, né? A logística 4.0 vai integrar tudo isso e, de forma automática, tomar as decisões do que fazer, quando fazer e como fazer, né? E aí, voltando à nossa demanda, você imagina nesse mundo, né, em que eu estou não só me integrando com os sistemas, mas me interagindo com os sistemas e processos, qual é a necessidade de mão de obra que eu preciso ter, uma visão muito mais holística, generalística, entendendo muito os efeitos de causa e raiz, para que eu possa interagir nesse mundo novo que está por vir, né? É muito diferente da mão de obra de hoje, que ela executa aquilo que foi pedido para executar. Essa execução pura e simples, com a automação e a logística 4.0, ela vai ser substituída. E o grande diferencial vai no entendimento do todo, né, de trazer esses benefícios e otimizar e garantir a eficiência e a eficácia dos processos. Né? Então, essa, para mim, é a visão futura, que, mais uma vez, já está chegando, hein? Não é algo que vai demorar muito, não, já está batendo na nossa porta, e eu diria até que com relação à preparação da mão de obra, a gente já está bastante atrasado. Olha só, Paulo, que legal, que bacana essa contribuição que você trouxe aqui para a prosa com o Bertale. Nós estamos chegando ao finalzinho da prosa, Paulo, e aí nos colocamos como elemento primordial no avanço dos operadores logísticos, da logística, a preparação da mão de obra, ou seja, é uma necessidade muito grande e a gente sente que as pessoas não estão preparadas o suficiente. E como dica, Paulo, de alguém que vivencia isso há muito tempo e está numa posição relevante dentro da organização,
O que essas pessoas precisam fazer para se preparar para o momento atual e para o futuro de curto prazo que você acabou falando aí, Paulo? Tá bom. Essa é uma ótima pergunta, porque quando a gente fala de preparação de mão de obra, é claro que tem por trás a responsabilidade das empresas, a responsabilidade do governo, mas não tira a responsabilidade do próprio trabalhador, né? Ele tem que entender de que o mundo da logística está mudando, né, e que novos requerimentos, novos perfis vão ser exigidos. Então, a minha sugestão para quem que pretende olhar esse futuro é tentar entender as novas tecnologias, mas não de se formar em ser um expert, mas entender, por exemplo, os processos de integração entre as empresas. Como se dá isso? Né? Qual é a relação entre, por exemplo, uma adequação de um forecast de um dia para o outro, o que isso impacta na visão do todo, de eu ter um dimensionamento diferente, sistemas diferentes. Então, é sempre uma preparação para sair de um mundo mais por evento para um mundo mais transacional, aonde a sua decisão, mesmo no chão do armazém, no chão de fábrica, ela passa a ter muito mais importância, porque ela passa a ter não só reflexo naquela ação que você tomou de forma pontual, mas em si em todo um complexo. Então, a minha sugestão existem já cursos profissionalizantes, já bastante adequados em relação a isso. A minha sugestão para que quem estivesse olhando o futuro que é um futuro muito legal. Como eu falei para você, a mosquinha, quando pica, ela deixa algo apaixonante, e a razão de que esses 30 minutos passaram muito rápidos, né, é justamente porque o assunto é apaixonante, mas é dar a mensagem para essas pessoas que elas procurem, né, se aperfeiçoar através de uns cursos profissionalizantes, com um foco mais holístico do todo e não mais aquele pontual, aquele apenas de apertar um botão. Essa seria, Bertalha, a mensagem final que eu deixo. É claro, mais uma vez, existe a corresponsabilidade nossa, da indústria, do governo, mas não vai nunca deixar de existir do colaborador em se aperfeiçoar. Né? Quem aproveitar isso, eu posso te garantir que vai ter um futuro brilhante nesse segmento. Essa é a mensagem para mim. Fantástico, meu caro, muito legal realmente aí a sua contribuição aqui com a prosa com Bertalha. Realmente trouxe aí um nível de conhecimento que se soma, é isso que é importante, né? Esse nosso voluntariado aqui disseminando o conhecimento. Paulo, gratidão enorme, ao infinito e além, meu amigo. Muito obrigado, Bertalha, foi um prazer e estou à disposição. Um grande abraço. Um abraço forte e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.